Fala galera, aqui é o Odemar, integrante do PET Física Unifap, Odemar Juliano Nascimento Neto, e a gente está aqui com mais uma aula de resolução de questões, só que dessa vez vão ser questões sobre conservação da energia mecânica, certo? 3 questões, 2 questões bem básicas e uma terceira um pouquinho mais complicada, beleza? Vamos lá para as questões então. Beleza, pessoal, mas antes de ir para as questões, a gente vai dar uma revisão rápida aqui, uma revisada rápida sobre o seguinte: as fórmulas e o princípio da conservação da energia mecânica. Vamos começar pelas fórmulas. As fórmulas é o seguinte: a gente tem energia mecânica, né? A gente chama de Mzinho. Ela é dada pela soma da energia cinética, um E e um K, energia potencial gravitacional, certo? Um E e um Pzinho aqui. Energia potencial elástica, o E, o Pzinho e o EL de elástico, certo? E aí, dentro da fórmula da energia mecânica, tem as subdivisões, certo? Que é a energia cinética, que tem essa fórmula aqui, a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? Tem a energia potencial, que é a massa vezes a constante gravitacional, aceleração da gravidade, né, em módulo, vezes a altura em relação ao referencial analisado, certo? Temos também a energia potencial elástica, que é a constante elástica da mola, vezes a deformação ao quadrado, dividido por 2, certo? Essas são as 3 fórmulas que a gente vai precisar para resolver os próximos exercícios. E o princípio da conservação da energia mecânica? Qual que é esse princípio? Energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. Com certeza vocês já ouviram muito isso aí no ensino médio. E a gente vai usar essa ideia aqui, de que a energia de que ela pode ser transformada e transferida, só que ela não pode ser destruída nem criada, beleza? Vamos agora para os exercícios. Vamos lá, pessoal. Vamos começar lendo aqui o enunciado, certo, dessa questão. E aí, vamos lá. Com base na figura abaixo, calcule a menor velocidade com que o corpo deve passar pelo ponto A para ser capaz de atingir o ponto B. Despreze o atrito e considere o módulo da aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Agora que a gente leu o enunciado, vamos analisar a nossa figura aqui. Nossa figura é o seguinte: a gente tem primeiro uma reta aqui, tracejada. Essa reta vai ser o nosso nível de referência, ou seja, a gente vai analisar as alturas da bolinha com relação a essa reta, certo? Beleza. Então é o seguinte, pessoal. Essa bolinha ela tem que vir aqui, passar pelo ponto A, e ela tem que vir aqui, chegar no ponto B, certo? Aí aqui a gente tem a altura. Quando ela está em B, a altura é 13 metros. Quando ela está em A, a altura é 8 metros, certo? Essa é a análise básica aqui, beleza? Agora vamos partir para a resolução da questão. Isso aí, pessoal. Vamos agora para a resolução daquela questão, certo? Aqui a gente tem imagem para auxiliar aqui na hora da nossa análise, certo? Aí é o seguinte, nessa questão podemos utilizar o princípio da conservação de energia mecânica. Por quê? Porque, pessoal, o comando diz para a gente desprezar o atrito, certo? Se a gente despreza o atrito e claro que a gente não está considerando a força de resistência do ar, não tem nenhuma força nesse caso que vá dissipar energia. Se a energia não vai ser dissipada, então a gente vai ter conservação da energia mecânica, certo? E aí, vamos lá. Expressando matematicamente esse conceito, a gente vai ter assim, energia mecânica no ponto A nesse caso, a gente vai representar assim, deve ser igual a toda a energia mecânica em B, que a gente vai representar assim, nesse outro ponto aqui, certo? E aí, colocando mais resumidamente, vai ficar dessa forma, certo? E aí é o seguinte, quando essa bolinha passar aqui em A,
vai ter uma velocidade, certo? Se vai ter uma velocidade, energia cinética em A. Quando ela está aqui, com relação ao nosso nível de referência, ela vai ter uma altura, certo? Se tem altura, tem energia potencial gravitacional em A, beleza? Em B, mesma coisa. Se ela vai passar aqui, se ela vai passar por esse ponto, tem energia cinética, porque ela tem uma velocidade. Se ela tem uma altura em relação ao nosso nível de referência, vai ter energia potencial gravitacional, beleza? E aí vamos destrinchar as fórmulas das energias. Energia cinética, mv² sobre 2, só que a velocidade aqui em questão é a do ponto A, a velocidade com que a bolinha passa no ponto A. Energia potencial gravitacional, mesma coisa, a altura em relação ao ponto A. Aqui no outro membro da igualdade, a gente tem energia cinética, mv² sobre 2, só que agora é em B, certo? É a velocidade da bolinha em B. E energia potencial aqui é energia potencial gravitacional em relação ao ponto B também, certo? Porque aqui tem uma altura também, então tem energia potencial gravitacional. Só que aí, pessoal, a gente tem que fazer a seguinte análise. O comando pede para a velocidade em A ser a mínima possível. Se a velocidade em A for a mínima possível, pessoal, quando a bolinha chegar em B, ela vai parar. Por quê? Imagina que você joga essa bolinha com muita força e ela adquire uma velocidade muito grande. Aí o que acontece? Ela vai descer, vai subir, vai passar de B. Se você jogar com a mínima força possível, ela vai adquirir uma velocidade mínima possível, ela vai chegar em B, vai parar, certo? Beleza? Por isso que a gente chega nessa ideia aqui, ó. Se a velocidade em A for a mínima possível para a bola chegar em B e parar, então a velocidade em B deve ser zero, certo? Porque a bola vai parar. Se ela para em B, a velocidade em B tem que ser zero. Se a velocidade em B é zero, pessoal, esse termo aqui, esse termo da igualdade vai sumir. Por quê? Velocidade em B igual a zero. 0 ao quadrado, zero. 0 vezes m, zero. 0 dividido por 2 vai dar zero, certo? Então a gente tira esse termo daqui. Beleza? A gente pode cortar ele. Aí vai ficar assim. Continuando aqui, é o seguinte. Vocês estão vendo que eu tenho a massa em todos os termos da minha igualdade. Se eu tenho a massa em todos os termos, eu posso tirar ela em evidência e depois cortar, certo? Já vou fazer direto. Aqui, vocês podem ver que a gente já cortou a massa, beleza? E aí vai sobrar velocidade em A ao quadrado sobre 2 mais aceleração da gravidade vezes a altura em A é igual a aceleração da gravidade vezes a altura em B, certo? Aí, só que a gente quer o seguinte, a gente quer essa velocidade em A. E essa velocidade, ela deve ser a mínima possível, certo? Certo? E aí é só a gente isolar o VA, que é a velocidade em A, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar o G vezes a altura em A, vai passar para o outro lado, beleza? Quando a gente passar para o outro lado, o G vezes a altura em A vai passar negativo, certo? Aí o que a gente pode fazer? Tirar a gravidade em evidência. Tirar a gravidade em evidência depois de ter passado esse membro para o outro lado. E então passar o 2 multiplicando, certo? Vai resultar isso aqui. Velocidade em A ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura em B menos a altura em A. Agora, pessoal, só substituir os valores. Velocidade em A ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 13 menos 8. Beleza? 13 menos 8 vai dar 5, certo? 13 menos 8 vai dar 5. 2 vezes 10, 20. Beleza? Só que esse quadrado aqui em cima do VA, esse quadrado vai passar em forma de raiz. Então a gente vai ter o quê? Velocidade em A
é igual a velocidade em A, que, detalhe, é a mínima possível. Por que é a mínima possível? Porque a gente considerou a velocidade em B igual a zero, certo? Não esqueçam disso. Essa é a ideia física por trás da questão. Esse conceito aqui da velocidade mínima. Isso te diz que a velocidade em B tem que ser zero. Então, essa velocidade que a gente está encontrando é a mínima possível, certo? Então, continuando, velocidade em A, mínima possível, raiz de 20 vezes 5. 20 vezes 5 é 100, raiz de 100 é igual a 10. Nesse caso, velocidade, 10 metros por segundo, unidade de medida de velocidade, certo? E aí a gente tem que a resposta é a seguinte: a menor velocidade com que o corpo deve passar pelo ponto A para alcançar o ponto B deve ser 10 metros por segundo. Beleza, pessoal? Bem simples, não foi muito difícil. A grande dificuldade, é entender a física aqui por trás, certo? Mas nada impossível, certo? Vamos agora para a próxima questão. Beleza, pessoal? Vamos agora com essa questão aqui, certo? Da UFFRJ. Vamos ler o enunciado. A figura mostra um pêndulo que consiste em um corpo de 5 kg de massa pendurado a uma mola de constante elástica igual a 400 N por metro e massa desprezível. Na posição A, em que a mola não está deformada, o corpo é abandonado em repouso. Essa informação é importante, abandonado em repouso. Na posição B, que a mola se encontra na vertical e distendida de 0,5 metros, esse corpo atinge a velocidade de 4 metros por segundo, considerando-se a resistência do ar desprezível e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo em módulo, pode-se afirmar que a diferença entre as alturas do corpo nas posições A e B é, aqui as alternativas, beleza? E aqui a nossa figura. Essa seta aqui, que passa pelo B, essa reta tracejada vai ser o nosso nível de referência, beleza? A gente vai analisar as alturas com base aqui e com base nessa também, certo? Aí é o seguinte, pessoal, essa mola está aqui, esse corpo está aqui, certo? E a mola não está distendida no ponto A. E aí ele é solto do repouso, e aí ele vem para cá. Quando ele chega aqui, tem uma certa velocidade e a mola já está deformada, certo? E aí tem essa diferença de altura entre A e B. E é isso que a questão pede para a gente, essa diferença de altura, beleza? Feita a análise da imagem, a gente vai agora para a resolução. Beleza, pessoal? Estamos aqui na resolução da questão, certo? A imagem aqui para a gente analisar enquanto for resolvendo, beleza? E aí vamos lá. Nessa questão podemos utilizar o princípio da conservação da energia mecânica novamente. Por quê? Porque não há forças dissipativas, o comando diz para a gente desprezar a força de resistência do ar, certo? Então, a energia mecânica nesse caso se conserva, beleza? E aí a gente vai fazer a análise da energia mecânica nesse ponto, no ponto A e no ponto B. Expressando matematicamente, a gente vai ter isso aqui, ó. Energia mecânica no ponto A deve ser igual à energia mecânica no ponto B. Energia mecânica, a gente sabe que é a soma, a gente viu lá na revisão rápida, que é a soma da energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica em determinado ponto, né? Nesse caso aqui o A, e nesse caso aqui o ponto B, certo? Então vamos lá. Vamos fazer a análise na altura A. Na altura A, a questão diz o seguinte, que aqui a questão, a bolinha foi solta do repouso. Se ela foi solta do repouso, pessoal, a velocidade aqui é zero, ou seja, ela estava parada, como se alguém estivesse segurando o corpo, a bolinha no ponto A, e soltasse. Então, a velocidade em A é zero. E a mola também não está distendida. O que isso quer dizer? Quer dizer que no ponto A não vai ter nem energia cinética
e nem energia potencial elástica, só potencial gravitacional. E em B, pessoal, em B a gente tem uma velocidade, que o comando nos diz que ela chega aqui com uma velocidade, e a gente tem uma deformação, certo? Se a gente tem deformação, a gente tem energia potencial elástica, beleza? E aí vai ficar assim, em A, só energia potencial gravitacional, certo? Só que a altura de A em relação ao nosso nível de referência, qual é? ΔH. É justamente o que a gente quer achar, ΔH, certo? A gente quer achar isso aqui, então fiquem espertos. E em B, a gente tem energia cinética, certo? A gente tem a velocidade e a gente tem deformação. Se tem deformação, tem energia potencial elástica, certo? Agora, pessoal, substituímos os valores. Seguinte, a massa 5 kg, vezes o módulo da aceleração da gravidade 10, vezes a altura que a gente quer achar, a ΔH, certo? Que é isso aqui, a gente quer achar isso aqui, a altura, a diferença de altura entre A e B. A velocidade em B, 4 metros por segundo ao quadrado, e a massa continua a mesma bolinha, então a massa 5 dividido por 2, certo? A constante 400 newtons por metro, e quando a mola distende aqui, ela deforma quanto? 0,5, certo? É aqui só substituir, beleza. Aí a gente vai, faz as contas. 0,5, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 2, beleza? Aí aqui, 5 vezes 10, 50, 50 ΔH, 4 ao quadrado, 16, e aqui 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, beleza? Aí, pessoal, a gente mantém isso aqui. 5 vezes 16 vai dar 80, certo? 1 sobre 2 ao quadrado, pessoal, vai dar 1/4. Tá, agora vamos continuar. 80 dividido por 2 vai dar 40. Beleza, pessoal? Esse aqui, ó, 400 vezes 1/4. 400 vezes 1/4 é a mesma coisa que 400 dividido para 4, pessoal. Pessoal, 400 dividido para 4 dá 100. E 100 dividido por 2 dá 50, certo? Então vai ficar assim. Nosso ΔH vai ser 90, 40 mais 50, dividido por 50 que estava aqui. Por quê? Vai dar 90, a soma disso aqui. E esse 50 que estava aqui multiplicando, passou dividindo, certo? Aí, então, 90 dividido por 50 vai dar o quê? 1,8. 1,8 metros, certo? Então, qual que é a diferença de altura entre A e B? 1,8 metros. Resposta item B, 1,8 metros. Certo, pessoal? Bem simples essa aqui também, nada de muito difícil. E agora a gente vai para a próxima, a terceira questão, que é um pouquinho mais puxadinha, mas vamos lá. Beleza, pessoal? Estamos aqui com a última questão. Questão do ITA 2018. E o enunciado é o seguinte. Um aro de 1 kg de massa encontra-se preso a uma mola de massa desprezível. Constante elástica K igual a 10 N por metro. E comprimento inicial, ou seja, comprimento natural, 1 metro quando não distendida. Ou seja, se essa mola não foi deformada, ela tem 1 metro, certo? Então essa mola está afixada no ponto O, como vocês podem ver aqui na imagem. A figura mostra um aro numa posição P em uma barra horizontal fixa ao longo da qual ele pode deslizar sem atrito, pessoal, sem atrito. Sem atrito, ou seja, sem uma força dissipativa. Soltando-se o aro do ponto P, qual deve ser o módulo de sua velocidade em metros por segundo ao alcançar o ponto T, a 2 metros de distância? Pessoal, é o seguinte, quando ele diz assim, soltando o aro do ponto P, se ele está soltando,
Então ele está partindo do repouso. Beleza? Prestem atenção nas informações do comando, que elas são muito importantes. Aqui, pessoal, a gente tem a barra, certo? A barra, a mola presa no ponto O, nosso aro no ponto P e vai ser solto. Quando ele for solto, ele vai deslizar até aqui, vai passar no ponto T com uma certa velocidade. A questão quer saber qual é a velocidade do aro quando ele passar pelo ponto P. Beleza? Quando ele alcançar o ponto T, ponto T. Certo? Qual vai ser a velocidade do aro quando ele alcançar o ponto T? Então, aqui as alternativas, as respostas. Então, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Aqui a gente pode utilizar também o princípio da conservação da energia mecânica, porque não tem forças dissipativas, certo? Nem atrito e nem força de resistência do ar, certo? Faremos a análise no ponto P e no ponto T. Vamos lá. Esboçando matematicamente, vocês já sabem, energia num ponto tem que ser igual a energia no outro ponto, beleza? E aqui a gente tem imagem, certo? E aí é o seguinte. Aqui no ponto P, ele parte do repouso, e não tem altura, pessoal. Se não tem altura, não tem energia potencial gravitacional. Por que não tem altura? Porque a barra e o aro, que é o que estão sendo analisados, estão na mesma altura, então não tem energia potencial gravitacional. Se parte do repouso, não tem cinética, mas tem mola. Se tem mola, tem energia potencial elástica, beleza? No ponto P. No ponto T, pessoal, vai passar com certa velocidade e também vai ter mola. Se vai ter mola, vai ter energia potencial elástica. Se vai passar com certa velocidade, vai ter energia cinética. Se vai continuar na mesma altura o aro e a barra no ponto T, então não vai ter energia potencial gravitacional. Beleza, pessoal? Aqui, então, vai ficar dessa forma. Energia elástica em P, energia cinética e elástica em T. Destrinchando as fórmulas, a gente vai ter isso aqui, pessoal. No ponto P, a gente vai ter energia potencial elástica constante vezes a deformação ao quadrado em P, que a gente não sabe, a gente tem que achar essa deformação. É igual a massa do aro vezes a velocidade com que esse aro vai passar pelo ponto T ao quadrado sobre 2, mais constante elástica da mola, que é a mesma, vai continuar sendo a mesma constante, vezes a deformação em T, que a gente também não sabe, ao quadrado, certo? Dividido por 2. É isso aí. E agora, pessoal, a gente vai ter que encontrar essas deformações. Agora devemos analisar as deformações na mola para cada ponto. Pessoal, para o ponto P, a gente vai ter o seguinte. Temos a deformação em P, vai ser a deformação, o comprimento da mola no ponto P, menos o comprimento natural dela, certo? O comprimento da mola no ponto P é 2 raiz de 2 e o comprimento natural é 1. Só que, pessoal, da onde veio esse 2 raiz de 2? Esse 2 raiz de 2, pessoal, é o seguinte. Esse comprimento aqui vai ser... esse comprimento a gente não sabe. Comprimento no ponto P. Só que a gente pode formar um triângulo retângulo, pessoal. Quando a gente formar um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, que vai ser o seguinte. A hipotenusa ao quadrado, que é o nosso comprimento em P, que a gente tem que achar, é o seguinte. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então vai ser comprimento em P ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Isso aí, pessoal, vai dar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, pessoal, vai dar 8. E aí a gente vai ter o comprimento em P vai ser igual a raiz de 8. Só que 8, pessoal, é 2 ao cubo, certo?
E aí é o seguinte, 2 ao cubo, pessoal, é igual a 2 ao quadrado vezes 2, certo? Usando as propriedades de potência. E raiz de 2 ao quadrado, pessoal, esse 2 aqui pode sair da raiz. E então o outro 2 vai ficar dentro da raiz. Então, nosso comprimento da mola em P vai ser o quê? 2 raiz de 2. Por isso apareceu esse 2 raiz de 2 aqui, pessoal. Certo? Beleza? Vamos continuar. Para o ponto T, a gente vai ter o seguinte. A deformação em T vai ser o comprimento da mola em T menos o comprimento inicial da mola. Quando a mola estiver nesse ponto aqui, pessoal, aqui é o ponto T, né? Lembrem. Aqui, ó. Aqui é o ponto T, certo? Quando a mola estiver aqui, a mola é essa reta vermelha. Quando a mola estiver aqui, qual vai ser o comprimento dela? 2, certo? Então, comprimento em T, 2. Menos o comprimento natural da mola, que é quanto? 1. Certo, pessoal? Então, 2 menos 1 vai dar 1. 1 é o quê? A deformação no ponto T. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Pessoal, agora voltamos àquela nossa equação lá, certo? A equação no qual a gente precisava encontrar as deformações em cada ponto. Então, a gente volta para essa equação e podemos substituir os dados, pessoal. Beleza? Então, a gente vai ter equação, vamos substituir os dados. Vamos diminuir mais ela um pouco, certo? Pessoal, é o seguinte. Aqui tem 2 em todos os membros. Em ambos os lados da igualdade, tem 2 em todos os termos. Certo? Em todos os termos. Então, a gente pode cortar esse 2. Quando a gente cortar esse 2, a equação vai ficar assim. Beleza? Certo? Vamos continuar. Aqui a gente substitui os valores. A constante elástica 10. A deformação em P que a gente achou 2 raiz de 2 menos 1 ao quadrado, por causa do quadrado da fórmula, certo? A massa do aro 1 vezes a velocidade em T ao quadrado. Lembra, pessoal, velocidade em T é o que a gente quer achar. Beleza? Mais constante elástica, novamente, 10, vezes deformação no ponto T ao quadrado. Deformação no ponto T, pessoal, que a gente encontrou é 1, certo? Então, fica aqui 1 ao quadrado. Pessoal, é o seguinte. 10 vezes esse cara aqui, isso aqui é um produto notável, certo? Quadrado da diferença. E aí, pessoal, isso aqui vai ficar assim. O quadrado do primeiro, o quadrado desse cara, menos 2 vezes esse cara primeiro, vezes o segundo, certo? 2 raiz de 2 vezes 1, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui é produto notável, pessoal. É bom vocês darem uma revisada quem não souber. Quem já sabe, já decorou, já tem na cabeça já o produto notável, vai ficar dessa forma aqui, beleza? No outro lado da equação, 1 vezes isso aqui vai dar ele mesmo, certo? Vai dar v ao quadrado no ponto T. Mais 10 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. 1 vezes 10, 10. Beleza, pessoal? Aí, pessoal, reduzindo isso aqui vai ficar como? Esse quadrado serve tanto para o 2 quanto para o raiz de 2. Pelas propriedades de potência. Vocês têm que estar ligados aí, pessoal. 2 ao quadrado, pessoal, vai dar 4. 4 vezes raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Porque a raiz vai cortar com a potência. Então, vai ficar 4 vezes 2 aqui, pessoal. Beleza? 4 vezes 2, pessoal, 8. 8, certo? Menos 2 vezes 2, raiz de 2 vezes 1. Isso vai dar 4 raiz de 2, pessoal. Mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, certo? Aqui do outro lado a gente mantém. Vamos deixar assim. Vamos continuar. Aqui, pessoal, a gente tem que fazer uma distributiva, propriedade distributiva.
a gente vai pegar esse 10 e vai distribuir para dentro do parênteses. 10 vezes 8 dá 80. Menos 10 vezes 4 raiz de 2, 40 raiz de 2. Mais 10 vezes 1, 10. Certo? Aqui do outro lado a gente vai manter. E aí é o seguinte, pessoal. Esse 10 aqui, ó, tem 10 nesse lado, tem 10 nesse membro da igualdade e tem 10 nesse membro da igualdade. Então a gente pode cortar. Por quê, pessoal? Imagina que eu pego esse 10 e passo para esse lado. Quando eu passar para esse lado, vai vir menos 10. 10 menos 10 vai dar 0, certo, pessoal? Por isso que a gente pode cortar. Então, o que vai sobrar? 80 menos 40 raiz de 2. Isso é igual à velocidade que a gente quer achar ao quadrado. Velocidade no ponto T. Velocidade do aro no ponto T, melhor. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Esse quadrado, esse 2 aqui em cima da velocidade em T, vai passar como forma de raiz, certo? Passar como raiz. E aí é o seguinte. Raiz de 2, pessoal, é 1,41 aproximadamente. Beleza? 40 vezes 1,41, pessoal, vai dar 56,4. 56,4, pessoal. 80 menos 56,4 vai dar 23,6. Pessoal, a resposta está em raiz. Se a resposta está em raiz, a gente deixa aqui. Deixa em raiz. Beleza? Não precisa tirar a raiz desse número aqui. Você deixa em raiz. Então a gente vai ter o quê? Que a velocidade com que o aro alcança o ponto T é 23,6. Raiz de 23,6 metros por segundo. Certo? Então a resposta qual é, pessoal? A resposta aí tem C. Raiz de 23,6 metros por segundo. Pessoal, é isso aí. Essa foi a última questão. Eu espero que não tenha ficado muito cansativo. Se você assistiu esse vídeo até o final, compartilhe aí com quem você puder. Esse projeto do Grupo PET ajuda demais para quem que vai prestar vestibular, quem está interessado em aprender física, passo a passo. Espero que vocês tenham gostado, certo? Me despeço por aqui e até a próxima videoaula.